Esse momento é decisivo. Não apenas mais um vídeo, não apenas mais uma palavra. Esse instante pode ser o ponto de virada da sua história. Algo profundo está sendo liberado do céu neste exato momento para alcançar corações que estão cansados de tentar, que já bateram em muitas portas, que ouviram muitos conselhos, que buscaram respostas e continuam com o vazio dentro da alma. Talvez seja o seu caso. Talvez você tenha feito tudo o que estava ao seu alcance, tentado ser forte, tentado manter a fé, tentado não desanimar, mas sente que algo ainda está fora do lugar. Se for isso, essa mensagem é para você. Fica comigo até o fim, porque no final vamos orar juntos por cura e restauração. E eu vou te revelar a parte mais profunda deste versículo que pode mudar completamente sua forma de enxergar o sofrimento, a vida, suas finanças e seu relacionamento com Deus. O texto está em Provérbios capítulo 1, versículo 7, e diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Essa frase não é apenas um conselho bíblico. É uma revelação espiritual. É como se Deus estivesse dizendo: quer entender a vida? Comece por aqui. Quer viver com sentido, com clareza, com paz? Tema ao Senhor. E é sobre isso que vamos falar hoje. Agora vamos para a segunda parte. Vamos entender o contexto desse provérbio e por que ele está logo na abertura de um dos livros mais sábios da Bíblia. Provérbios é um livro profundamente prático. Ele trata de decisões cotidianas, escolhas morais, relacionamentos, finanças, palavras, atitudes. Ele nos ensina como viver de forma íntegra e prudente em meio a um mundo confuso e caótico. E é Salomão, conhecido como o homem mais sábio que já existiu, quem está escrevendo. Mas aqui está a chave: Salomão não nasceu sábio. Ele não foi formado em sabedoria humana. A sabedoria de Salomão foi um presente de Deus, liberado após um pedido sincero e humilde. Quando Deus lhe apareceu em sonho e disse: pede o que quiseres, Salomão poderia ter pedido fama, poder, vingança, prazer, mas não. Ele pediu sabedoria. E Deus se agradou tanto desse pedido que não só deu sabedoria, como também deu tudo que ele não pediu. E aqui está o segredo: a sabedoria só veio porque Salomão já temia o Senhor. Ele já reconhecia que sem Deus não conseguiria governar, nem discernir o certo do errado. Ele sabia que por mais que fosse rei, ainda era servo diante do Rei dos Reis. Por isso, o livro que ele escreve começa com essa afirmação: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa é a base, é o alicerce, é o ponto de partida. Sem isso, tudo que construímos desmorona. E o que é temer ao Senhor? Não é viver com medo, como quem espera ser punido o tempo todo. O temor do Senhor é reverência. É reconhecer a santidade de Deus. É entender que Ele é soberano, que seus caminhos são mais altos que os nossos, que sua vontade é perfeita. Ainda que nem sempre a compreendamos de imediato. Temer a Deus é alinhar o coração, é ter um espírito ensinável, é ter prazer em obedecer. E mais ainda, é entender que sabedoria não é acúmulo de conhecimento, mas é saber aplicar a verdade no momento certo, da forma certa, com o coração certo. Agora segura isso, porque o que vem agora é forte. Vamos aplicar essa palavra na vida real, especialmente se você está passando por dor, confusão, ansiedade, crise espiritual ou crise financeira. Porque muitas vezes a área financeira se torna um ponto de grande sofrimento e confusão. Talvez você esteja vivendo escassez, dívidas, portas fechadas, humilhação, pressão dentro de casa, e isso tem roubado a sua paz. Talvez você esteja se perguntando por que Deus não responde, porque o recurso não chega, porque parece que a provisão trava. E a resposta pode estar exatamente aqui. Você precisa voltar ao princípio da sabedoria. O temor do Senhor também se manifesta na forma como administramos aquilo que recebemos. E quando não há temor,
Tomamos decisões impulsivas, agimos sem prudência, entramos em dívidas sem consultar a Deus, gastamos além do que temos, ou até mesmo retemos o que deveríamos semear. O temor do Senhor nos ensina a honrar a Deus com as primícias com o que temos. E quando há temor, há obediência. E quando há obediência, há provisão. Mas quando o coração endurece e despreza a sabedoria e a disciplina, como diz o texto, a escassez bate à porta. E não é castigo, é consequência. E às vezes é correção de amor. Deus não quer que você viva escravizado por dívidas. Deus não quer que você seja dominado por preocupações financeiras. Deus quer que você seja livre, sábio, prudente e abençoado. Mas essa bênção começa com o temor. Quando você teme ao Senhor, você busca direção antes de investir. Você ora antes de assinar um contrato. Você entrega o dízimo com fidelidade e não por medo. Você semeia com propósito e não por manipulação. Você aprende a viver com o que tem, e não se move pela aparência. E o mais importante, você entende que o dinheiro é um recurso, não é seu senhor. E é por isso que a sabedoria financeira começa no temor. Talvez Deus esteja te chamando hoje para reorganizar essa área da sua vida. Não com base em estratégias humanas apenas, mas com base na palavra. E a palavra diz que sabedoria e temor caminham juntos. Deus quer restaurar sua dignidade financeira, mas Ele começa curando seu interior. Porque não adianta ter prosperidade exterior se o coração está doente de orgulho, vaidade ou ganância. Agora vamos para a parte mais profunda dessa mensagem. A conclusão. É aqui que Deus quer tocar sua alma de forma íntima. Não apenas informar, transformar. Se você entendeu que o temor do Senhor é o princípio, então você entendeu que a restauração começa no coração. Que sabedoria não é destino, é caminho. Que ser corrigido por Deus não é castigo, é cuidado. Que a disciplina do céu não é rejeição, é preparação. Talvez você tenha desprezado essa sabedoria, como o versículo diz. Talvez tenha reagido com orgulho, com resistência, com frieza. Mas hoje, agora, nesse momento, o Senhor está te chamando de volta ao princípio. Volta ao temor. Volta à reverência. Volta ao silêncio diante da presença. Volta à dependência verdadeira. Porque quando você volta ao princípio, Deus te conduz ao propósito. Agora vamos orar. Respire fundo. Permita que essa oração entre como bálsamo no seu espírito. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos rendemos diante de Ti agora. Tira de nós todo orgulho, toda resistência, toda cegueira espiritual, coloque em nós um coração ensinável. Restaura em nós o temor santo, a reverência que move céus, a dependência que atrai a Tua presença. Senhor, ensina-nos a viver com sabedoria. Que o Teu Espírito nos corrija, nos direcione, nos ilumine. Que sejamos sensíveis à Tua voz. Que não tomemos decisões baseadas no medo, na pressa, na opinião dos outros, mas que andemos no ritmo da Tua vontade. Que cada dor vivida até aqui seja transformada em crescimento, e que cada queda nos ensine a levantar com mais humildade e mais temor. Senhor, toca nas finanças dessa pessoa que me ouve agora. Restaura os recursos, abre portas, remove as dívidas, mas antes de tudo isso, ensina a andar em sabedoria. Dá direção, clareza, equilíbrio e coragem para recomeçar. Que haja provisão, mas que acima dela haja temor. Que haja liberdade, mas que acima dela haja submissão à Tua voz. Em nome de Jesus, eu declaro que um novo ciclo começa agora. Um ciclo de sabedoria, de restauração e de dependência total do Senhor. Amém. Se essa oração falou com você, não pare aqui. Continue mergulhando na presença. Assista agora outro vídeo aqui do canal. Tem uma palavra preparada especialmente para o seu momento. Deus está te despertando. Não ignore esse chamado. A sabedoria começa agora. Volte ao princípio. Volte ao temor do Senhor.